no nome de Jesus. Ele estava tentando tirar. Ele tentou ajudar a Jesus, assim como nós também fazemos a nossa parte. Aquele passarinho pequenininho, ele tentou fazer a parte dele. Mesmo ele não conseguindo, ainda assim ele tentou fazer a parte dele. Então, no estudo passado, na escolinha passada, nós falamos um pouquinho sobre a infância do profeta. Então, nós estamos falando sobre esse livrinho Caminha Comigo, que é um estudo novo, que é para saber que o Senhor Jesus ele sempre quer caminhar com cada um de vocês. Então, assim como está escrito, deixem vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, o Senhor Jesus ele está sempre chamando a cada um de vocês. Então, eu queria falar um pouquinho agora sobre uma voz vinda de uma árvore, que acredito que o pastor eles fizeram uma cartinha para colar na árvore. Acho que representa essa parte. Pegar lá nos fundos uma cartinha. Isso, vocês fizeram uma cartinha e colaram lá, foi no ano passado. Então, eu queria falar mais um pouquinho sobre essa voz que o profeta escutou, que foi vinda de uma árvore. Então, só para começar aqui. O profeta, quando ele foi buscar água, ele já conseguiu escutar essa voz. Então aqui diz: um dia, enquanto transportava a água da bomba que estava como que um quarteirão de distância, eu havia parado sobre esta árvore e ali estava sentado, chorando alto. Era setembro, porque eu queria ir pescar, porém tinha que encher várias tinas de água com baldes pequenos de melaço, mais ou menos desse tamanho, meio galão, porque eu era apenas um garotinho, de uns 7 anos de idade. E eu estava chorando e naquele instante escutei algo que fazia barulho como que de um redemoinho. Algo parecia fazer e assoprava. Um ruído assim como este. Bem, tudo estava muito quieto e eu olhei ao redor. Então aqui nós vemos o nosso profeta já escutando a voz de Deus. Estava tudo calmo, tudo silencioso, até que ele escutou esse redemoinho e ele escutou essa voz. E eu levantei meus baldinhos e chorei alto umas 2 vezes e me dispus a continuar meu caminho, pois estava descansando. E quando tinha caminhado alguns metros daquele lugar, debaixo dos galhos dessa enorme árvore, e órgão, se ouviu um som como de um redemoinho. Geralmente é um sopro que dura uns momentos e logo se vai. Mas estava ali por 2 minutos ou mais. Então aqui nós vemos que o profeta ele também chorava, ele ficou desesperado, ele ficou com medo. Aqui, ó. Aqui, ó. O profeta quando era pequeno, bem pequenininho, ele buscando água e indo ao encontro do Senhor Jesus, só que ele não sabia. Daqui ele estava com medo, ele estava chorando. E aí, continuando, e voltei a olhar aquilo outra vez, e quando eu fiz isso, uma voz humana tão clara como a minha me disse: nunca bebas, nem fumes, nem desonre teu corpo de forma alguma, pois haverá uma obra para ti quando fores mais velho. E isso me assustou muito. Então aqui nós vemos que é a mesma coisa para nós, que o Senhor Jesus ele vem e nos fala para nós não fazermos coisas erradas, não mentirmos na escola, não desrespeitarmos nossos pais, para sempre ser obediente, né? Para nós sermos sempre obedientes na escola, em casa, com nossos pais, com nossos irmãos também. E eu deixei cair os baldes e corri até minha casa o mais rápido que podia, gritando com tudo que minha voz dava. E a mãe do profeta, que vinha pelo lado do jardim para me encontrar, pensou que talvez eu tivesse pisado em uma cobra venenosa, e ela correu em minha direção, e eu me atirei em seus braços, gritando, abraçando e beijando. E ela perguntou: o que aconteceu? Alguma cobra venenosa te picou? E me examinou por todas as partes, e eu lhe disse: não, mãe, é que há um homem naquela árvore, e ele me disse não bebesse e não fumasse. Amém? Então, que nós possamos sempre escutar a voz
do Senhor Jesus. E a voz dele está onde? A voz dele está no pastor, está no nosso pai, na nossa mãe, está nos nossos irmãos. A voz do Senhor Jesus, ela está ao nosso redor. Ela está muitas das vezes aqui quando eu estou dando esse pequeno estudo para vocês, para que vocês consigam, amém, crescer espiritualmente. Amém. Então, como nós fizemos aquele caça-palavras no domingo passado, eu queria fazer uma dinâmica aqui também, para falar um pouquinho sobre o cachorro do profeta. Alguém sabe o nome do cachorro do profeta? Era Fritz, o nome dele. E até tem aqui o cachorro do profeta. Não, era Fritz. Aqui é o outro. E até tem as dinâmicas aí que eu vou passar para vocês fazerem em casa depois. É só eu pegar o desenho de vocês. Eu quero guardar junto com os outros. Tá o Luan. Vou pegar o Dani. O Dani. O Dani. Eu vou ver com as professoras depois, que eu deixei no quartinho umas cobras para elas entregar. Então eu quero perguntar para vocês aqui, quem que tem algum animal de estimação? Tem algum animal? Tem? Tu tem cachorro? Tem um cachorrinho? Vocês têm gato? Galinha. Ah, galinha? Qual é o nome do teu animal? É um cachorro? É um gato? Cachorro e gato? Quais são os nomes deles? Glória Paul. E o teu? Gato, cachorro? Tu lembra o nome deles? Não tem nome. Então a Esther vai falar para nós qual é o nome dele. A Kiara, o Akamaru, a Naruto, que é uma bosta garotinha, e a Pretinha. É tudo. É gato e cachorro? É 2 gatos e 2 cachorros. Ah, 2 gatos e 2 cachorros. E a tua galinha, Lúcia? É 2 cachorros. Faz cocó? Nem a galinha faz cocó. E a galinha tem nome? A galinha tem nome? Jurema. Então aqui para a dinâmica. Então vou pedir para vocês tentarem desenhar algum animal ali em conjunto. Eu pedi para o Luan, vai começar fazendo, mas não é para desenhar todo, vai começar fazendo algum rabisco, depois a Nina vai vir, pode ser andar com o cachorro. E elas vão ter que tentar adivinhar qual desenho que é. Deixa eu só pegar aqui. Qualquer animal, assim que ser mais fácil, né? Para todos conseguirem desenhar. Pode começar. Eu ia falar vocês, né? Não sei dizer. Tá bom? Agora a Anitta. A Anitta vai ir ali e vai terminar, vai completar o desenho dele. Nesse atividade. O que falta aqui no desenho? Deixa eu pegar aqui. Vamos ali. O que falta no desenho? Vamos deixá-lo fazer outra parte. Vamos fazer tudo, né? Fazer uma parte ali.
ninguém pode vir. Vamos ali. A boca, o nariz. Vamos ali, que agora está vindo. Deixa eu dar fazer uma coisa. Ah, é? Não. Agora eu pode fazer mais duas partes do meu. Pode fazer um braço. Eu acho que está pronto, né? O que vocês acham? Está bom? Fazer a mão também aqui, para os pés no meio, para completar os pés. Faz os pés. Faz o pé dele. Como faz o pezinho dos teus desenhos de boneca? Isso, faz no outro. Aqui, ó, vamos terminar o desenho. Aqui, ó. Bota aqui na mão. Agora eu acho que está pronto. Então agora, para a gente encerrar, só preciso que vocês deem um nome para esse gato. Então, uma gata. Jubileu. Vou fazer uma coisa. Qual nome que quer dar pro gatinho? Um nome que tu gosta. Unicórnio. Ah, unicórnio, né? Jubileu. Então eu fico. Qual nome que quer? O gatinho. A galinha, né? Vou soltar aqui. Agora vamos pedir a ajuda de todos para fazer essa votação e já conseguir terminar. Então eu vou pedir para levantar a mão, todos estão aqui. Quem quer o primeiro nome? Que é Jubileu do Ana. Quem quer escolher esse primeiro nome? Não tem um bom. E o unicórnio. Olha, tem mais. Não ganhou.
Esse é o nome do gatinho. Vamos ter que escolher o André. Então, só para concluir essa dinâmica aqui que vocês fizeram, que vocês só conseguiram montar aí porque vocês estavam em conjunto. Cada um fez uma parte, cada um acrescentou alguma parte do animal, que eu não falei que era, poderia ser um gato ou um cachorro, vocês decidiram ao longo do processo e depois escolheram um. Então, assim como os animais de vocês, é sempre bom saber que eles são muito importantes. Nossos animais de estimação, todos os animais são muito importantes para Deus. Tanto lá na Arca de Noé, que Deus escolheu um casal de cada animal, porque Ele não queria que os animais fossem mortos ou perdidos. Então, vocês iam sempre tratar bem seus animaizinhos que tem em casa, sempre cuidar bem deles, não maltratar eles, e também saber que vocês precisam sempre trabalhar juntos. A Aninha sempre vai precisar da ajuda do Luan, o Luan vai precisar da ajuda da Nina, da Mica. Então, essa foi a nossa dinâmica, né? Nós sempre vamos trabalhar em equipe, trabalhar juntos e saber que cada animal, todos os animaizinhos são muito importantes para Deus. Então, só para mim pegar aqui as próximas atividades, devolver para a Nina as outras que ela não pegou ainda também. Para abraço também. Eu tenho que dar para abraço, tá bom? Os próximos eu vou deixar no quartinho. Então, aqui para o nosso próximo curso pela manhã. Eu vou colocar lá no grupo, porque acho que a gente vai ter um outro tema para falar. Mas aqui só para dar um ponto de partida. Não. Acho que tinha dois juntos. Então, daí da nossa próxima atividade que nós vamos ter, o próximo culto pela manhã, é falar sobre buscar e encontrar Jesus. Então, quando o profeta ele buscou, quando o profeta encontrou a Jesus, ele vai mostrar como nós, como vocês pequenos, podem encontrar a Jesus, podem buscar a Jesus. Então, durante essa semana, vou mandar um vídeo aí no grupo, falando sobre isso, também sobre as outras atividades. E também seus pais, suas mães vão ajudar a cada um de vocês para conseguir realizar essas atividades. Então, essas que vocês estão levando, tá bom? Essa aqui que tu levou, tem que pintar, tá? Daí tu pinta, ali bonito, e traz no próximo curso pela manhã. Aqui também é o Cris. Então, tu vai contornar o Cris, e o Luizinho vai pintar também. Tá bom? Igual aquele passarinho. Acredito que seja essa a dinâmica de hoje. Então, no próximo vocês fazem os desenhos pintados e eu já vou mandar um vídeo no grupo, né? Deus abençoe a todos.
Não abençoe os irmãos, né? Vai lá passar. Quando as crianças foram pintando os desenhos, aí os pais vão comentando ali com eles, né? Nossa, o desenho está pintando, é isso, e eu sou o profeta, né? Quando for pintar o Fritz, aí já aproveita a palavra de perdão, né? O profeta ficou bravo com o homem, pensava em matar o homem, e depois ele perdoou o homem e batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto eles vão desenhando, vão ensinando eles, né? Vamos colocar de pé. Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos exaltar.
bom dia a todos os irmãos. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para os irmãos aqui que estavam na abertura. Quem é que lembra aqui qual é o nosso texto de hoje? Pelas suas pisaduras nós somos curados, né? Amém. Então, nossa escritura de hoje, Isaías capítulo 53. Aleluia. Vou ler somente o verso 5, então, para o nosso texto áudio, né? 53. Ele foi ferido. Quem é que está lembrado aqui? Quem é que foi ferido pela nossa transgressão? Jesus, né? Então ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pela nossa iniquidade. Aleluia. E digam para mim quem é que moeu a Jesus? Foi Deus, né? Vocês lembram que antigamente o pessoal das denominações diziam assim, né? Que quando Jesus estava morrendo, Deus se virou de costa para não ver o seu filho morrer, né? Que engano, né? Claro. Talvez eles não falavam isso querendo errar, né? Era o entendimento que eles tinham. Mas a Bíblia diz que ele foi ferido de Deus, né? E a Bíblia diz que agradou Deus moê-lo, né? Por que tu acha, Wesley, que Deus moeu ele? Qual foi o motivo que ele moeu a Cristo? Para poder resgatar o que era na mente dele. Também, mas tem uma outra resposta mais precisa. Está lembrado, Alexandre? Eu já falei isso outra ocasião. Nem vou perguntar para a irmã Gira, porque a irmã Gira vai responder. Irmão Antônio, o senhor que sempre responde. Fala das nossas iniquidades. Também, mas tem uma bem precisa. Responde Jefferson, bem precisa. Uma resposta bem precisa. Se fosse só assim, ficaria tão raso, né? Vou bater no Wesley porque o Jefferson errou. Fica um pouco raso, né? É um pouco diferente, né? Tem que aprender as coisas. Aprender a obediência que ele padeceu também, mas ainda não é bem a resposta. Então, irmã Gira, lembra, irmã Gira? Irmã Gira, se a senhora Montano responde, então... Na verdade, quando Deus olhou para Jesus, ele viu todo o pecado em Jesus. E como Deus não suporta o pecado, Deus teve que ferir ele com ira. O pecado é que traz a ira de Deus, né? Então Deus está virado contra o pecado. Então ele teve que satisfazer toda a sua indignação do pecado em Jesus. Acho que nós cantamos, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Por isso que toda vez que a gente peca, a Bíblia diz que nós levamos Jesus Cristo sobre o vitupério, né? Bom, enfim. Deus tem misericórdia de todos nós, né? Então diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de todo poder, toda honra e toda glória. Nesta manhã feliz, como cantamos com as crianças, nós estamos aqui nessa escola dominical para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, onde nós encontraremos descanso para nossas almas. Seu jugo é suave, seu fardo é leve, e que nessa manhã nós possamos, Senhor, sairmos aqui sabendo como sermos melhores cristãos, como Te servir melhor. Esta é minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Aleluia. Ontem de noite estava me programando para a escola dominical, horário que nós iríamos sair. Eu tenho 2 celulares, né?
um celular que eu uso, né, diário, WhatsApp, e outro eu tenho ali o busca da mensagem, e fico fazendo uma pesquisa ali, né, fico estudando, e botei o meu celular despertar para as 8 horas, pensei meramente às 8 horas, dá tempo de até às 9 horas tá pronto e tá na escola. E acabou o outro celular despertando às 7, né? Daí a Jesus perguntou, não era às 8 horas? Eu digo, era para ser às 8 horas. E olha, o outro despertou antes, né? Aí desliguei, não consegui mais dormir, fiquei deitado ali. E aí eu ouvi o Senhor falar no meu coração assim. Deus falou no meu coração assim. O poder do perdão e o poder da cura. Porque assim, aí estou assim, meio querendo cochilar, de novo me despertei, né, com esse pensamento, aí me vem de novo meu coração, claro, assim, um pensamento assim, né, o poder do perdão e o poder da cura. Daí eu pensei assim, bom, Senhor, eu tinha um pensamento, né, eu ia continuar, tinha até as escrituras separadas. Eu queria continuar com os irmãos a respeito da escritura que eu li no domingo retrasado. Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E eu vou falar um pouquinho sobre essa perfeição. Mas eu digo, bom, se Deus colocou isso no meu coração, assim, eu não sei nem qual vai ser o ponto de partida. Mas me veio esse pensamento, né? O poder do perdão e o poder da cura. Então, eu creio que essas coisas estão conectadas uma à outra, né? Bom, a atmosfera que a igreja está esses dias, eu creio que ainda está baseada no culto de domingo passado, né? Quando Deus falou conosco, de uma maneira especial, a respeito de perdão, né? E eu percebi, assim, como Deus moveu, talvez não aqui no tabernáculo, né, mas eu vi como Deus moveu fora, né, alguns irmãos de fora se me ligaram, né, dando testemunho de serem libertos por conseguir perdoar e também conseguiram libertar alguém que estava preso no perdão que precisava ser liberado, né? Talvez assim, não sei se os irmãos conseguem assimilar ou captar isso, mas isso é importante, né? A pessoa conseguiu se libertar por reter o perdão, conseguiu a liberdade, né? E também conseguiu libertar a outro que estava preso, que dependia do seu perdão, né? Então, isso foi assim, quando alguém me falou isso, assim, eu fiquei feliz, né? Porque se eu pregar uma mensagem e a mensagem fizer resultado numa pessoa só, eu já fico muito agradecido a Deus, né? Pastor, foi a igreja toda, também, melhor ainda. Mas, um captou, um fez, um ouviu a voz do Espírito Santo. Para mim, eu já estaria mais do que satisfeito, né? Claro, perdão será perdão, né? Quando terminou o culto, estava terminando o culto, não foi uma pregação de arrependimento, quem quer aceitar Jesus, quem quer vir para Jesus, foi uma pregação sobre perdão, né? E claro que eu creio que Deus moveu o perdão, e na saída do culto, a esposa do Wesley, né, a Camila, voltou para o tabernáculo aqui, chorando, né? Dizendo que queria aceitar Jesus. Que dó, que eu acho que ela ficou um pouquinho constrangida de fazer isso quando os irmãos estavam aqui dentro. Não, ela foi na frente, ela me falou. E tu não... eu entendi que era para pegar o Endo. E eu peguei o Endo no colo, daí lá na porta... Que ela disse que era... Eu falei. Que ela queria aceitar aqui. E aí ela falou, eu quero voltar, daí eu... Então vamos lá para o tabernáculo. Não, deixa para outro dia. Vamos aproveitar a hora, né? Agora, não tem. E eu estava comentando com alguém ontem, eu disse... difícil, né? Os irmãos são mais antigos na fé,
se via bastante isso antigamente em final de culto, pessoas vinham para frente chorando, né? Hoje, claro que é mais difícil ver alguém ir para o altar chorando, né? Aceitando Jesus, ou no caso dela, querendo voltar para Jesus, né? Que ela já caminhou assim um pouquinho no que ela entendia, né? Mas ela Nunca foi batizada, né? Então, assim, ela aceitou Jesus, né? Ela aceitou o Jesus que ela está conhecendo agora através da palavra, né? Amém. Jesus se revelou a ela, né? E graças a Deus, né, que Jesus Cristo continua ainda salvando pessoas, né? Estamos no tempo da graça, né? Ainda nós estamos na primeira fase do ministério de Jesus Cristo. Isaías 61 fala a respeito das duas fases do ministério de Jesus, né? O ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A gente sabe que o ano aceitável do Senhor é desde a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, e esse ano aceitável vai até o arrebatamento, né? Então, a partir do arrebatamento, começa a já vir um juízo temporal, que é a tribulação, e depois da tribulação, então, vem o dia da vingança do nosso Deus. São o período das 7 taças, né? É onde que se consuma toda a ira do Deus Todo-Poderoso, né? Então, realmente vai ser o dia da vingança do nosso Deus. Como eu disse para os irmãos numa ocasião, que eu discordo daquele hino que os irmãos cantam, né? Sendo a real vingança do Senhor para essa era. Eu não creio que nós somos agora a vingança do Senhor. Até porque, como é que o Senhor diz a respeito da vingança? Me digam para mim a quem pertence a vingança? Hã? O Senhor diz assim, ó, a mim pertence a vingança e eu recompensarei, né? Então a vingança não é nossa. A vingança é do Senhor nosso Deus. E aí, quando Ele nos vingar, a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses que nós seremos consolados. Amém. Então, irmão Manuel, a nossa parte na vingança do Senhor é receber o consolo por tudo que você passa hoje. Mas a vingança pertence a Ele. Então, a vingança é a vingança do Senhor. Deixa eu colocar uma particularidade para vocês. Estava conversando esses dias com a irmã Jerusa, né? E é claro que sempre a esposa dá aquela cobrança na gente concernente aos filhos, né? Dá mais atenção, conversa mais. Tem essas conversas assim, né? Entre marido e mulher. Tem que dar mais atenção, tem que conversar mais com os filhos. Porque a mente, claro que a mente do homem e a mente da mulher são mentes diferentes, né? O homem e a mulher pensam diferente, né? Eu dizia, Jerusa, na mente nossa, do homem decente, né? É aquela preocupação de ser o provedor, de saber que os filhos não vão passar necessidade, não é verdade? Aquela preocupação de ter um lugar onde eles vão morar. Agora, a casa que eu estou morando me pediram, né? E eu estava viajando, meu Deus, fiquei quase que em pânico. E agora? Onde é que eu vou botar as crianças? Tudo grandão, mas eles são crianças, né? Vão estar com 40 anos, são crianças. Então, né? O homem, ele foi moldado para ser o provedor. E muitas vezes, claro que o pai ama o filho, tem pais que são mais achegados, abraça, beija filho, tem outros que não têm muito esse costume, mas não é sinal que ele não ama, não tem carinho. Claro que às vezes é bom demonstrar, como diz o profeta, né? Como é que a tua esposa vai saber que você ama ela se você nunca diz isso para ela? Claro que de vez em quando, né? Mas existe uma coisa no homem que ele demonstra sentimento pelos filhos, às vezes sendo provedor, cuidando da família, né? Assim, né? Tem aquela satisfação de, graças a Deus, meus filhos são criados, cheguei ao final da minha vida, ou estou com faculdade pronta. Essa é a mente do homem, não é? Amém. Manter a coisa... O pai é assim. O teu pai, sim, eu conheci teu pai, é exatamente assim, né? Bom, e Deus, claro que Deus colocou esse lado na mulher, no mais do sentimento, né? Mas para expressar mais carinho, né? Abraçar mais, beijar mais. Claro que essa parte está na parte feminina. Aí o profeta fala a respeito da criação. Quando Deus cria o homem, cria a mulher, e o profeta disse assim, na mensagem de perguntas e respostas sobre Gênesis, que Deus fez o espírito
macho e fêmea, né? Quem é que leu isso aqui? Perguntas e respostas do Gênesis? Bom, tem as mãos que levantaram lá. O profeta fala a respeito que Deus criou um espírito masculino e um espírito feminino lá no princípio, né? Tá, então, aí o profeta diz, como é que se sabe que os espíritos lá eram masculino e feminino? Espírito não tem sexo, né? Então, o espírito lá não era definido pelo sexo, porque o espírito não tem sexo. O espírito lá era definido, masculino e feminino, pela característica. Lembra que o profeta disse? O espírito do homem foi feito mais áspero, robusto. Diz assim, como diz o gaúcho, né? Grosso, que nem parafuso de patrola. Né? Não é assim? Assim foi feito o espírito do homem. E o espírito da mulher, um espírito mais delicado, mais brando, não é assim? Espírito mais amoroso, que é para ser assim. É claro que por se multiplicar a iniquidade, as coisas vão mudando, né? Por exemplo, assim, um dia eu cheguei na casa de um irmão, ele toma uma direção errada na vida dele, ele era pregador, e hoje ele não pode mais pregar devido à direção que ele tomou na vida dele. Quando eu fui conversar com ele, eu disse, irmão, te conforma em ser salvo. Se tu for, né, Deus sabe, mas te conforma com isso, né? Tá bom. E aí, ia fazer culto na casa dele, sempre percebia aquela frustração nele, né? Aquela frustração de não poder mais pregar. E me chamou lá, pensou que talvez eu ia abrir porta para ele. Quando ele viu que eu não abri porta, ele pediu que eu não fosse mais. Tá bom, não tem problema, né? Aí um dia cheguei lá, ele bravo, meu Deus do céu, quando ele não ficava bravo, assim, parece que o beiço ia varrer o chão. É até horrível fazer culto na casa dele, fazendo culto na casa dele, aquele beição lá embaixo. Tinha que pregar olhando só para a esposa e para os filhos, né? Para não olhar para ele, para não perder a graça, aquele beiço dele arrastando no chão, né? Tá, enfim. Um dia eu cheguei lá, ele assim, se o Saulo estava pregando aqui para nós ainda, né? Se não fosse aquela barba do Saulo, eu até escutaria ele para pregar. Eu digo, foi áspero, eu vou ser áspero contigo também. Eu digo, vou dizer uma coisa para ti, irmão. Eu prefiro ter um homem áspero no púlpito, barbudo, macho, do que ter um afeminado liso. Amém. É verdade, mano? Um homem barbudo no púlpito, macho homem, do que homem se depilando. Porque Deus fez o homem para ser macho, para ser homem. Quando Davi foi dar a instrução para Salomão, ele disse assim, meu filho, ser homem. Né? Porque os homens estão todos não, né? Em nome de Jesus. Mas a maioria estão ficando refinado, né? Basezinha nas unhas, se depilando, o mundo virou um lixo, né? Esse espírito não foi o espírito masculino que Deus criou. O espírito masculino, porque eu sou homem, porque eu tenho sexo masculino, não quer dizer nada. É a decadência do sodomismo. Qual é que é a decadência do sodomismo? O corpo é um corpo masculino e o espírito é afeminado. Né? Então o homem foi feito para ser áspero, né? Ríspido. Então o homem era conhecido por isso, né? Amém? Amém. E a mulher, aquele espírito mais delicado, que hoje também, né? As mulheres estão ficando... E parece que está mudando, né? Porque as mulheres vão estar peludas e os homens vão estar tudo liso. É uma perversão, amor. A gente sabe que as coisas estão de mal a pior. E a tendência é ficar... Se o Senhor Jesus tardar mais um pouco, a coisa vai ficar cada vez pior, né? Então Deus ajuda que as pessoas tenham esse entendimento, né? O homem tem que ser homem e a mulher tem que ser feminina, né? Bom... Então, essa característica da mulher... Aí tinha um irmão que dizia assim para mim, assim... Meu amigo, né? Disse, Davi, eu vou dizer uma coisa para ti. Também não concordo com aquela violência extrema que os pais do passado tinham, né? Que espancavam os filhos. Também não concordo com isso também, né? Lá no passado também eles eram muito ignorantes, né? Tinha pais até que matavam os filhos e ficava o dito por não dito, ela ficou doente e acabou morrendo... E a mulher fica quietinha, né? Claro, também a gente não concorda com isso. Mas esse irmão falou para mim assim, eu não conseguia amar meu pai, eu não tinha nem respeito, eu tinha medo dele. E a gente não podia falar com ele
a gente tinha que ir na nossa mãe, e a mãe que tinha que interceder, fazer tipo, como diz, né, o meio de campo. Tá, então eu não estou dizendo aquela violência toda, mas geralmente vocês podem ver uma coisa, né? Que geralmente o filho, quando ele quer alguma coisa, que ele sabe que o pai não vai ceder para ele, o que ele faz? Geralmente ele vai na mãe, né? Vai na mãe porque sabe que a mãe, apesar que lá em casa é um pouquinho diferente, né? Lá em casa Jesus é um pouquinho mais áspera do que eu, né? Então, os filhos, né? Mas geralmente o filho vai da mãe para tentar achar um caminho para chegar no pai, né? Então a mãe vai e faz o quê? Uma intercessão, né? Ah, fulano, coitadinho, né? Como o irmão Brando dá testemunho daquela carta, né? Pai, me manda dinheiro. Que guria desaforada, olha aqui, a mulher, ó. Pai, me manda, eu não mando nada. Não, meu amor, tu tá lendo errado. Ela não está dizendo assim, até, pai, me manda dinheiro. A mesma frase, mas num tom diferente, né? Conquistou o marido. Por quê? Porque essa característica que Deus colocou na mulher é a mesma característica que Deus coloca na sua igreja, né? Amém, Jesus. Por isso que o sangue e a intercessão está na noiva de Cristo, né? Amém. Por isso que a noiva intercede. Aleluia. Fazei oração, deprecação e intercessão por todos os santos, né? Então o profeta disse, a noiva de Jesus Cristo segue sendo sangue através do Espírito Santo. E quando tu tem o sangue, né? Tu tem o que no teu coração? O propiciatório, né? O propiciatório é onde fica o sangue, né? Então, o propiciatório onde tinha o sangue era onde tinha o perdão. Por isso que quando o publicano foi orar, ele orou assim, ó, Senhor, a palavra correta, né? Que eu estava vendo lá no grego. A palavra correta é, Senhor, ser propício a mim. Daí o significado, né? Olhe para mim como se o Senhor estivesse olhando para o propiciatório. Porque aquele publicano sabia que lá em Jerusalém tinha um tabernáculo, tinha um altar de Deus, e lá no propiciatório estava aquele sangue que de ano em ano era espargido no altar para perdão do pecado do povo, que é o Yom Kippur, né? O dia do perdão. Então, olha para mim como se eu estivesse olhando para o propiciatório. Então, me vê através do sangue que foi derramado. Ou, lembra daquele animalzinho, Senhor, que morreu no meu lugar. Era essa a sua oração. E quando nós oramos também, é claro que nós vamos orar, Senhor, olhe para mim como se o Senhor estivesse olhando para o sangue de Jesus Cristo. Ser propício a mim. Olhe para mim como se eu estivesse olhando para aquele que morreu no meu lugar. Essa é a nossa oração, né? Bom, então isso é propiciação, propiciatório. E se isso está no coração da noiva, a noiva sempre ela está pronta para alcançar graça e misericórdia. Aí eu vou voltar aqui no ponto que eu queria. Eu fiz toda essa volta, vou voltar no ponto aqui. Aí, o que me encanta na mensagem do profeta, quando ele fala a respeito do regresso da noiva para o julgamento das nações na terceira vinda. Você sabe que são 3 julgamentos, né? O primeiro julgamento está sendo agora, o juízo começou pela casa de Deus. O segundo julgamento é na terceira vinda, quando ele vem para julgar as nações. E o terceiro julgamento vai ser lá no trono branco, é como se fosse 3 instâncias. Nessa segunda instância, quando Jesus retorna com a noiva, o profeta diz na mensagem, as 10 virgens, 144.000, que ela é advogada. Então, mesmo que é o dia de vingança ao nosso Deus, ainda a característica dela, por ser a feminina, por ser a esposa do Cordeiro, está nela e dizer, Senhor, esse aqui me ajudaram, Senhor, esse aqui. Aleluia. Não é verdade? Senhor, esse aqui também, Senhor. Tá essa característica nela, né?
ser advogada, porque ao Senhor pertence a vingança. Deus não ficou frouxo. Deus perdoa usar essa expressão, né? Eu falo isso para nós entender, né? Ele não, o mesmo Deus, irmão Alexandre, do Velho Testamento, aquele Deus irado, continua sendo o mesmo Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês já leram na Bíblia que a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias? Quem é que já leu isso na Bíblia? Né? A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. O que é a placa ira de Deus? A intercessão, o sangue, né? Isso, né? Que é a placa ira de Deus. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Tá, então deixa eu colocar aqui os pontos que Deus quer colocar. Antes de voltar aqui no assunto, temos aqui uns minutos ainda, deixa eu só dar um pequeno testemunho rapidinho para os irmãos. Eu marquei para ir em São Paulo, lá em São Carlos, e aí o irmão Floriano falou para mim assim, pastor, a minha filha está doente, está com uns problemas de saúde, e eu tive o pensamento de o pastor orar por ela e ungir ela com óleo. Eu disse, tá bom, meu Floriano, tá bom, vamos orar por ela sim, e vamos ungir ela com óleo da unção. E aí os dias foram passando, e eu não tinha mais óleo. Meu óleo tinha acabado, fazia tempo, até acho que tem um vidrinho aqui no bolso aqui, tá vazio. Eu pensei, vou comprar um óleo, vou orar, né, consagrar a Deus, vou levar para a viagem, e já guardo o óleo na pasta, quando alguém precisar de um óleo da unção, já. E eu ia viajar domingo, depois do culto, eu viajei domingo depois do culto. Depois do culto, peguei uma estrada, né? Quando estou aqui no culto, aqui pensando assim, meu Deus do céu, passou a semana toda e eu não comprei o óleo, Jesus. O irmão Edinho está aí fora? Está aí, irmão Edinho? Diz para ele vir aqui um pouquinho, só para ele ser testemunha aqui do que eu vou falar aqui. Aleluia. Só para o senhor ser testemunho, irmãdinho. Eu chamei o senhor para o senhor ser testemunho. Aí eu estou dentro do quartinho ali, daí um pouquinho a irmãdinha entrou ali, com uns 3 lenços de papel, ungido. E disse assim, pastor, eu senti no coração de a gente ungir esses lenços aqui, para o irmão Alexandre levar o pai dele, que está com câncer, né? Eu não sei com quem que o senhor já tinha orado ali atrás. O senhor, irmão Lauro, tinha orado, o senhor foi lá, pediu para o senhor também orar. E o senhor tinha um vidrinho de óleo junto, não tinha? Quando o senhor entrou com o vidrinho de óleo ali, eu digo, puxa vida, rapaz. Quantas vezes o senhor já fez isso? Nunca, né? Foi a primeira vez, né? Quando eu vi o moedinha entrando com óleo, eu pensei, é Deus que está confirmando o pedido do irmão. Amém. O óleo que eu precisava estava na mão do moedinho. Nós oramos pelos lenços, tudo, né? O propósito, né, do moedinho. Mas Deus tinha um outro propósito por trás dos lenços. Amém. É que eu pegasse aquele óleo da unção e pudesse levar para poder ungir a irmã lá em São Carlos. Tá? Então Deus sempre trabalha nas duas pontas, né? Amém. Agora vou dizer algumas coisas para os irmãos. Às vezes, sobre o pensamento que me veio hoje de manhã, né? O poder do perdão, o poder da cura. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa assim. Irmão, é claro que nem sempre, assim, ó, não é todo mundo que vai ficar curado. Não é todo mundo que vai ficar curado. Uma vez eu estava lá orando pelo irmão Zelindro, o irmão Edinho, saudoso, né? Partiu. Ele disse, pastor, eu compreendo que nem todo mundo vai ficar curado, porque senão, se fosse assim, ninguém morreria. Uma lógica, né? E eu me lembro que uma vez o pastor Vigílio falou para mim assim, Davi, o Espírito Santo falou comigo assim, tu quer ver como é que eu levo meus filhos para casa? Ele, Senhor, eu quero. Aí ele teve aquela visão, pessoas sofrendo acidente, pessoas no hospital deitado enfermo, pessoas caindo de andaime. Aí o Senhor falou para ele assim, ó, ainda é essa maneira que eu tenho que levar meus filhos para casa. Não é assim? Cristão parte com acidente, cristão parte doente, né? Parte trabalhando. Foi o irmão
Um obreiro que passou de val, que é o do andaime, né, num telhado, partiu. Acontece. Claro que não são todos que vão ser curados, e nem todo mundo, assim, não se nós somos crentes, somos cristãos, todo mundo é obrigado a ficar curado, não necessariamente. O irmão Brandt tinha uma membra que congregava com ele, que era a irmã da irmã Ratimose, a irmã Edith. Ela foi uma menina doente a vida toda. E eu tenho certeza que o irmão Brandt orava por ela de vez em quando, mas ela nunca ficou curada. Tanto que no poder sobrenatural, o irmão Brandt diz, pede pela sua irmã. Irmão Brandt, pobrezinha, ela tem problema às vezes, né? Chegava o tempo que ela ficava, né, os dias, ela era mocinha, que aquilo deixava ela pior. Então, nem sempre. Tem uma outra mensagenzinha, não sei se alguém leu essa mensagem, se alguém tem essa mensagenzinha, o funeral de Genert Park. Lembra, irmã Gera? A irmã concordou? Era um rapaz também que no está fazendo funeral, dizia, olha, ele era muito doente, ele era enfermo, ele era acamado, e era membro do tabernáculo, mas também nunca ficou curado, e com todo o poder que tinha na vida do profeta, né? Então, necessariamente, que nós temos que colocar isso como regra, toda doença tem que ser curada, nem sempre. Existe enfermidade que é colocada na pessoa, como Jesus disse, Senhor, esse homem é cego, por quê? Porque ele pecou, porque seus pais pecaram. Jesus disse assim, ele, por nenhum dos dois, não nessas palavras, né? Mas para que a glória de Deus fosse cumprida sobre ele. Então, às vezes, Deus permite que pessoas fiquem enfermas, para Deus se dar a conhecer e revelar o seu poder, né? E através daquela enfermidade, o nome do Senhor ser glorificado. E isso Deus tem feito durante todas as eras, né? Quantas pessoas foram curadas para que a glória de Deus fosse manifestada, né? Esse é um ponto. Outras enfermidades que as pessoas têm, as pessoas não recebem cura, daí entra aquilo que o profeta disse, né? Aí voltamos aqui, o poder da cura e o poder do perdão, né? O profeta disse que enquanto as pessoas não tiverem as coisas acertadas como tem que ser acertado, pode o melhor orador do mundo derramar um óleo de azeite na cabeça da pessoa, porque se Satanás está tendo o direito de trabalhar naquela terra, ele vai exigir aquele direito, até que aquilo seja acertado. Quando aquilo é acertado, talvez não precisava nem orar pela pessoa. O próprio acerto ou conserto já traria cura. Aí aqui me veio aqui um pensamento aqui agora, uma história que eu vi, até quem contou essa história foi o pastor Joel Nietzsche. Ele dizia assim, que uma vez um soldado alemão machucado, né, da guerra, estava caminhando com muletas, e daqui um pouquinho encontrou um judeu, só que esse judeu era um judeu convertido, né? E esse soldado alemão disse para aquele judeu convertido assim, rapaz, eu sinto vergonha do que o nosso povo fez para vocês. Toda aquela perseguição, holocausto, o povo alemão fez vista grossa, né? A respeito do que estava acontecendo. Eu tive na guerra, eu era um soldado alemão. Eu queria te fazer uma pergunta para ti. Será que um dia vocês poderiam nos perdoar? E como o judeu era um judeu, não um judeu, porque o judeu só no judaísmo é vingativo, né? Pode ver, o Hamas lá invadiu lá, o Israel levou aquele cativo, até hoje o judeu tem essa característica da vingança, né? Vingar os seus inimigos. Mas um judeu convertido a Cristo é diferente, né? Um judeu convertido a Cristo é como o Estevão, né? Pai, não impute a eles esses pecados. Morreu sendo apedrejado e perdoando-os, né? Os seus algozes, né? E aí, como aquele judeu era convertido, e dizia assim, não te preocupa, eu te perdoo no nome do Senhor Jesus Cristo. E na hora o soldado que estava todo arrebentado, com muleta, ficou curado, saiu caminhando perfeito. Né? Porque os acertos e conserto trazem cura. Não é verdade? Os acertos e conserto trazem cura. E outra coisa, e tem algumas enfermidades que tem pessoas que têm, que eles nunca vão ficar curados. Porque às vezes Deus coloca a enfermidade nas pessoas como um
espinho na carne. Me digam para mim, vocês que são leitores da Bíblia, conhecem a Bíblia, por que Deus colocou um espinho em Paulo? Para ele nunca se gloriar, porque, irmão, homem é homem. Uma vez Deus profeta, está pensando que isso é tu que faz? É eu que faço. Então, claro que a tendência do homem, né, é começar a se gloriar um pouquinho, né, se inchar. Hoje, quem está fazendo o pãozinho da ceia é a irmã Thalita, né, quem fazia era a irmã Valdete, quem está fazendo hoje o pãozinho da ceia, agora tem sido a irmã Thalita. Eu disse para a irmã Thalita, sabe que tu faz o pãozinho da ceia? Você pega o garfo, fura todo o pãozinho assim. Por quê, pastor? Porque quando tu fura ele não vai inchar, não vai virar aquele pastelzinho, sabe? Porque tem que ser o asmo da sinceridade, não pode ser nada inchado, não pode se inchar de si mesmo, né? Tem que ser o asmo mesmo, sincero, né? Porque a tendência nossa, né, é Satanás colocar um pouquinho de fermento e a gente já se inchar, né? E o profeta disse isso, deixa Deus começar a usar um homem. Daqui a pouquinho ele vai estar todo inchado, né? Então tem pessoas que Deus não usa da maneira que Deus gostaria de usar, porque Deus sabe que aquela pessoa vai se estragar. Vai ficar inchado, vai ficar arrogante, não vai ouvir mais ninguém, só ele que sabe, só ele que tem entendimento. E aí sabe o que Deus tem que fazer? Deus tem que abater. Como é que diz a Escritura em Provérbios 18, do 10 ao 13? Antes de ser abatido, se exalta o coração do homem, e adiante da honra vai a humildade. Amém, Jesus? Tá? E aí, quando eu falo isso, eu me lembro de uma escritura bem interessante, né, sobre isso. Jeremias chegou e disse, olha, é o seguinte, eu vou dizer para vocês, assim diz o Senhor, vocês vão ir cativo para a Babilônia, vocês vão ficar 70 anos cativo. E Deus disse, coloca um jugo no pescoço e mostra, sabe o que é o jugo, né? Aquilo que eles colocavam como ficar preso, né? Coloca um jugo no pescoço e diz, ó, esse jugo aqui, ó, é o que Deus tem para vocês, 70 anos. Aí vem um falso profeta, Ananias, quebrou o jugo do Jeremias e diz, não, irmãos, assim diz o Senhor, vocês vão ficar presos só 2 anos, depois de 2 anos vocês retornam de novo. Sabe o que Jeremias fez? Jeremias voltou quietinho, humilde, não discutiu com ele. Quando Jeremias voltou humilde, não discutiu com ele, aí Deus entrou em cena. Aí Deus disse, ó, volta lá, agora tu bota um jugo de ferro no pescoço. E disse que não é 2 anos não, vai ser 70 anos. E depois de 1 ano, o falso profeta estava morto. Sempre adiante da honra vai a humildade, né? Deus sempre abate o exaltado e exalta o humilhado, né? Então, quando o homem quer se ensoberbecer, Deus tem que vir e colocar um espinho nele, né? Ó, esse espinho eu vou deixar em ti. Todas as vezes que tu pensar que tem alguma coisa, eu vou dar só uma apertadinha para te lembrar que é só carne e sangue. Amém. E que se tem alguma coisinha de bom em ti, sou eu, não é tu. Deus tem que nos lembrar. Então tem pessoas, irmão, que vão ter que carregar algumas coisas para sempre. Para sempre lembrar que é carne e sangue, que depende de Deus, que tem que ser Deus misericordioso. Hã? Não é verdade? Então vamos lá, né? Temos 3 coisas aqui. Né? Tem uns que é para a glória de Deus, tem outros que é acertos que Deus requer, e tem outros que vão te acompanhar para sempre. Enfermidades assim. Agora tá, aqueles que são para ser curado, às vezes por que não são? Aquele que é para a glória de Deus se manifestar, às vezes não acontece. Não, porque às vezes as pessoas não tomam a Deus em sua palavra. Eu contei um testemunho aqui, eu vou contar de novo. Tá. Eu acho que o irmão Gil não chegou a conhecer ele, não. Eu acho que esse irmão Gil não chegou a conhecer. Tinha um irmão, o nome dele era Liberato, irmão Liberato. Esse irmão Liberato,
congregava com o pastor Virgílio lá no tempo da manjedoura, Irmão Liberato. O teu pai conheceu ele, o João lembra dele. Eu conheci ele, irmão Gildo, não, né? Irmão Liberato, né? E aí, irmão Liberato, na época foi consagrado a presbítero, na época nós éramos a apostólica manjedoura, né? O pastor Gil não tinha abraçado a mensagem ainda. Então tinha os pastores, tinha os presbíteros, né? Eu me lembro que tinha uma quantidade de pastor, né? Na mesinha, tinha mesinha que o pastor pregava, tinha o coral atrás da plataforma, aquele monte de pastor, né? Cada um pregava um pouquinho, pregava, outro despregava, outro pregava de novo. Meu Deus do céu, era um colosso, né? A senhora chega a lembrar disso, irmã Margarete? Lembra da manjedoura, né? Um monte de pastor, né? Quando o pastor abraçou a mensagem, a maioria foi embora, a maioria não creram, né? A maioria não creram nessa, a maioria daqueles pastores foram tudo embora, né? Tá, bom. E aí tinha os presbíteros, a gente sabe que pastor e presbítero é a mesma coisa, né? Presbítero foi chamado no grego, já lá no latim, italiano, era o bispo, né? E tinha a tradição de Israel, que era ancião, então em algum lugar era ancião, outro lugar era presbítero, outro lugar era bispo, mas tudo é a mesma pessoa, é o pastor, é o superintendente, que Deus coloca para estar na frente do rebanho. Mas aquele entendimento, o pastor trouxe a assembleia, tinha os pastores, tinha os presbíteros. Então, o pastor fez uma chamada lá na montanha, consagrou vários pastores na época e vários presbíteros, e consagrou esse irmão Liberato. O irmão Liberato, ele era um homem simples, não tinha muito entendimento, assim, ele sabia pregar muito bem o batismo de Jesus, né? Ele era um unicista fervoroso, né? Então ele se especializou em Atos 2:38, né? Ele saiu evangelizando, e era o que ele conhecia, era o que ele se virava, Atos 2:38. Olha, irmão, o que é tomar Deus em sua palavra? Um dia ele está lendo a Bíblia, e leu aqui em Tiago capítulo 5, ele está lendo aqui, ó, versículo 13 em diante. Está alguém entre vós aflito, que ore. Está alguém feliz, que cante salmo. Está alguém entre vós doente, que chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele ungindo com óleo em nome do Senhor. Quando ele leu isso, sabe o que ele pensou? Essa pessoa aqui sou eu. Porque não sempre tu toma a palavra no coletivo, né? Olha aqui, irmão, que Deus tem para a igreja aqui, ó. Mas quando tu te identifica com a Escritura, tu te vê na palavra, e ele se viu ali, irmão Manuel. Presbítero, mas eu sou presbítero. O pastor de mim ungiu presbítero, então eu sou presbítero. Então se a Bíblia diz que o presbítero ungiu com óleo, o Senhor vai curar, eu vou começar a ungir as pessoas com óleo. Vê, irmão, você tomar Deus a sua palavra, é uma inspiração, uma revelação. Eu me lembro que no início da mensagem, né, alguns irmãos diziam assim, irmãos, agora vem para frente aqui, vamos orar, vamos usar o poder da palavra falada. Irmão, isso aí não existe. Amém. O poder da palavra falada, o profeta diz, tem que ser uma inspiração. Daí é quando Deus soberano quer que aconteça. Aleluia. Para não sei o que aconteceu, eu estava lá, alguma coisa me desceu uma inspiração, eu falei, aconteceu. É uma inspiração de Deus, não é quando a pessoa quer. Quando aconteceu 5 vezes com o profeta estava caçando, pescando. Eu acho que a única vez que o profeta estava orando mesmo foi no cisto da irmã Meda. Ele estava orando por ela, intercedendo por ela, Senhor, tenha misericórdia da minha esposa. Daqui a pouco ele viu aquela maçã podre na parede. Ué, que medo guardou essa maçã na parede podre? Daqui a pouco ele viu uma visão. Parece que a maçã foi restaurada, alguma coisa assim, né? Não estou bem lembrado da visão, mas parece que a maçã foi restaurada. E aí o Espírito Santo falou, fale a palavra. Aí ele ordenou que aquele cisto desaparecesse. Daqui a pouco ligaram, não tem nada aqui. Nem vamos cortar a tua esposa. Não tem nem do lado direito, nem do lado esquerdo. É uma inspiração, poder da palavra falada, né? Tá. Mas eu não estou falando agora do poder da palavra falada, eu estou falando a pessoa se identificar. Ele olhou e se identificou. Irmão, eu sou testemunho, eu era criança. Qualquer pessoa que ficava doente na igreja, irmão, se chamasse irmão Liberato, ele ia, ele orava pela pessoa, ele ungia, a pessoa ficava curada, não tinha jeito. Amém. Eu me lembro que a gente era criança, tinha uma confiança, né?
ficava doente. Ô mãe, chama lá, irmão Liberato, que eu estou doente. Claro, daí, né, ele era um homem vaidoso, assim, né? Aí ele sentava, às vezes, se estivesse quase morrendo, morria, né? Porque daí ele barbeava, e se barbeava de novo, e passava gilete de novo, e dava uma disfarçadinha, assim, tipo Montone, assim, o cabelinho pra cá, pra não assobiar. Eu assumi, irmão Antônio, ó. O Daniel também assumiu, né, Daniel? E ele se arrumava, e era aquela sapatinha ilustradinha, se arrumava bem. Mas ele ia, irmão, sempre abria a Bíblia, deixa ser viciada, né? Sabe que a Bíblia fica amassada na parte que tu lê muito, né? Já abria já direto ali em Tiago, lia a mesma escritura sempre, ungia com óleo. Daqui a pouco o Molibato ficar sentadinho ali, conversando com o porque ele já estava de pé, tudo curado, tudo bem. Irmão, quantas vezes eu vi isso acontecer? Porque ele tomou Deus em sua palavra. Amém. Isso aqui não é só algo escrito. Isso aqui é para mim. Esse aqui sou eu. E às vezes as pessoas não se identificam com a palavra. Aí lembra que o irmão Branda testemunha e diz assim, olha, aquele menino estava no barco. O capitão ficou doente. E aquele menino disse, capitão, eu vou orar pelo senhor e quero ler uma escritura e quero fazer com o senhor como a minha mãe fazia comigo. Quando eu leio Isaías capítulo 53, não lê assim, como se ele tivesse levou as dores, as enfermidades da humanidade, claro que sim. Mas nessa hora, não, isso não é importante para mim. O importante para mim, irmão Alexandre, saber que ele levou as minhas enfermidades. Aleluia. Saber que ele levou as minhas dores. Amém. E que pelas suas pessoas, eu, individual, o Davi, fui curado. Aleluia. Troca, coloca o seu nome. Aí quando o capitão começou a ler, né? Ele foi ferido pelos pecados do fulano de tal, ele foi moído pelos pecados do fulano de tal, o castigo que traz a paz do fulano de tal estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, o fulano de tal foi curado. Amém. Pronto, tu tomou Deus na sua palavra para ti. A pessoa tem que aprender a tomar Deus sua palavra para mim. Amém. É ler as escrituras e se identificar. Opa! Esse aqui sou eu. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Cristo. Como o Mombrano ele era criança, né? Morava no interior. O máximo de espelho que tinha era lá em cima da árvore, onde o pai dele fazia a barba, né? Nunca tinha visto um espelho. Foi visitar uns parentes na cidade. Entrou correndo na casa. Estava aquele baita espelho na frente. Ele olhou, ô menino. Oi! E os pais olhando ele, porque ele olhou. Opa, esse aqui sou eu. Amém. Aleluia. Esse aqui sou eu. Coisa boa quando as pessoas se identificam, né? Estava lendo aqui, Jesus curava. Jesus libertava. Jesus fazia. Os apóstolos faziam. É uma coisa, né? Agora, olha aqui, o que Deus tem para mim. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que Deus tem para mim. Irmãos, eu estava ouvindo a história do irmão F.F. Bosworth. Antes de conhecer o irmão Brana, aquele homem já era tremendo, aquele homem. O ministério que não foi um ministério assim. Claro, quando ele encontrou o irmão Brana, ele se identificou, né? Mas as pregações dele eram baseadas nisso, né? O que Deus faz por mim, o que Deus faz por ti, a promessa que tem para nós. Ele batia nisso, né? Ele fazia as pessoas compreender isso, né? E assim, a gente não tem acesso, né? Mas se a gente pegar o livro do F.F. Bosworth, irmão, Deus fez tanta cura na vida daquele homem. Vou dizer uma coisa para vocês: quando o irmão Branham viajava com ele participava da fila de oração e orava pelos enfermos, e muita gente ficava curada com a oração do F.F. Bosworth. Mas o início do ministério dele foi isso. Ele era um batistão, assim, conservador lá. Quando ele começou a ler a Bíblia, que ele percebeu, não, mas essas promessas aqui é para nós, né? Aí é onde entra a parte aqui da pregação que eu estou falando, né? O poder do perdão, o poder da cura. Qual era a pregação principal do irmão F.F. Bosworth? É o seguinte: o mesmo Jesus que salva é o mesmo Jesus que cura. Amém. E se não tem cura, não tem salvação.
Amém. Era isso que ele pregava. Tanto que no debate com o irmão Nés lá que ele aceitou, esse era o debate. Vem cá, tu crê que os nomes redentivos estavam em Jesus? Só que o homem não queria responder. Não, nem cura, vocês são falsos. Não me responde. Você crê que os nomes redentivos estavam em Jesus? Ele não podia dizer que não, porque senão ele ia dizer que Jesus não era Salvador. E se ele dissesse que sim, o Moisés, pois é, ele é Jeová Rafá, o Senhor que sara suas enfermidades. Então, o mesmo poder que nos salva é o mesmo poder que nos cura. Amém. Amém? O Calvário trouxe para nós, Jackson, uma cura dupla. Uma cura do nosso corpo e uma cura da nossa alma. O Calvário trouxe cura dupla. Aleluia. Se o Calvário tem poder, Jackson, me dá teu testemunho, pastor, Jesus salvou minha vida. Como é que foi, Jackson? Aquele dia eu estava no culto lá, no companheirismo, e quando chegou no final, alguma coisa foi com o meu coração, eu preciso retornar para Jesus, eu quero me batizar de novo. Amém. Esse é o teu testemunho. Jesus te chamou. Ou, como tu estava no culto, o Marcos estava pregando, você começaram a cantar um corinho, Deus tocou outra coisa, Jesus me salvou. Aleluia. Pois é, esse mesmo poder que pode transformar a tua vida, que pode mudar a tua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Aí tu olha para ti, meu Deus, como é que eu gostava de fazer aquelas coisas? Meu Deus, eu tenho até vergonha. Não sou o que eu tenho que ser, mas graças a Deus que eu era, não sou mais. Graças a Deus me libertou daquilo. Esse mesmo poder que transforma a vida do homem, irmão Adinho, é o mesmo poder que cura também. Mas não acontece porque as pessoas não tomam a Deus em sua palavra. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E eu sei que agora por esses dias, devido a algumas coisas que estão acontecendo, eu sei que essa igreja aqui vai ter que entrar outra vez em batalha contra espíritos de enfermidade. Aleluia. Contra espíritos de enfermidade. E eu vou estar aqui no púlpito, ou nessa mesa, ou nesse púlpito aqui, eu vou estar aqui lembrando essa escola dominical. Aleluia. E dando testemunho de que isso que eu estou pregando é a verdade. Aleluia. Eu vou dizer, ó, a igreja se uniu outra vez. Coisa boa, irmão. Aí é outra parte boa também. Essa parte eu acho que é a que eu mais gosto. Olha, a oração de um justo pode muito seus efeitos. E não é o justo, não porque somos justos, porque somos justificados pela fé. Somos justos nele. E não é um justo canonizado. Ó, o irmão, lá como é que ele entra? Eu me lembro quando os irmãos queriam ser espiritual, lá no tempo da manjedoura, lá. Aleluia. Tem uma espiritualidade isso aí, né? O que é o espiritual? Qual é a característica do espiritual, irmão Manuel? Biblicamente. Também faz parte, mas uma das características é essa aqui, ó. Aquele que julga ser profeta ou espiritual, hão de reconhecer que as coisas que eu falo são mandamentos do Senhor. O verdadeiro homem espiritual é aquele que capta a palavra da hora. Amém. Este é a evidência principal do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falou para o profeta, a evidência não são os frutos, que os frutos já pode imitar. A evidência do Espírito Santo é a pessoa captar a palavra da hora. A irmã Lee diz para ele, o senhor quer escritura para isso, irmão Branco? Quero. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará por toda a verdade. O testemunho de um homem ser espiritual é quando ele consegue captar a palavra do dia. Aleluia. Amém, Jesus? Amém. Ele capta a palavra da hora. Ele capta a palavra da hora, é o testemunho. E aí, a parte boa, né? Quando o homem ele recebe essa espiritualidade, ele capta a palavra da hora, coisa maravilhosa, irmão. Irmão Luiz, deixa para depois, irmão Luiz. Deixa para depois, irmão Luiz. Deixa para depois.
Ele capta a palavra da hora. A parte. O homem, quando ele é espiritual, e é verdade, irmão, já vi isso. Você está reunido entre vários irmãos. Aleluia. Você discerne a todos e por ninguém é discernido. Irmão, acontece isso em tal lugar, irmão, e daqui a pouquinho Deus te dá o discernimento de toda a situação. Tu tá numa casa sentado conversando, daqui a pouquinho o Espírito Santo vem e te dá o discernimento de tudo que está acontecendo. Aleluia. Bom, o que eu quero dizer? Agora esse homem espiritual, irmão, não é um super-homem. Como eu disse, né? É homem falho, cheio de defeito. Não é o que a Bíblia diz? Aí diz assim, ó. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito com as mesmas paixões que nós temos. Amém. O que Tiago está dizendo? Ele não era um super-homem. Ele era um homem como tu. Aleluia. Mas ele orou com fé. Amém. E aquela oração fez com que não chovesse 3 anos e meio. Depois ele orou de novo e Deus mandou a chuva. Então o diabo sempre tenta te anular nisso. Tu não pode, não é o super-homem. Eu não sou mesmo o diabo, quem disse? O Elias também não era. Amém. Mas ele orou com fé e a coisa aconteceu. Glória a Deus. Ele tomou Deus sua palavra. E isso individualmente, cada um orando. Isso pode acontecer. Agora, irmão, calcula quando todas essas fés de homens comuns e simples que tomam Deus sua palavra se reúnem Aleluia. em torno de uma causa. E o profeta disse, aquela irmã morreu. Eu não estava no tabernáculo. E o tabernáculo se reuniu e ficaram em torno daquela irmã. E eles oraram, e Deus ressuscitou aquela irmã. Amém, Jesus. Então eu gosto dessa batalha assim no coletivo. Irmãos, estamos com necessidade. Vamos batalhar numa causa? Vamos todos juntos. E eu gosto quando a igreja entra. Vamos lá, vamos clamar, vamos orar. E Deus vai fazer acontecer. Ontem a irmã Lisandra telefonou para mim, pastor. Ora aí, pastor. Que o Ismael caiu de moto e estamos esperando aqui o SAMU, bombeiro, não sei o que aconteceu. Na mesma hora já botei no grupo, olha, irmãos, é o seguinte, temos uma necessidade. Vamos lá, os santos que estão sempre intercedendo e orando. Vamos orar que o irmão caiu da moto, vamos ver o que Deus vai fazer. Oh, glória a Deus. Mas antes disso, teve um poder maior. Meu irmão Jonas orou por ele na mesma hora com fé. Eu vi a situação. Quando o bombeiro chegou, o bombeiro falou, está sentindo? Com certeza que o cabelo quebrou. Ele estava todo quebrado. O Jonathan, do irmão Gildo? Sim, com certeza. Amém. Ele orou com amor com fé. Aleluia. Não, foi uma coisa muito incrível. Glória. Estava lá na Elias, pegamos o motinho dele, tudo certinho. Quando a gente estava voltando para casa, a chave falou, eu tenho que ser liberado. Já está tudo bem? Não tinha nada. Amém. Deus seja louvado. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Sim, mas é isso. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Eu não sabia essa parte do Jonathan. É isso, mas disso que se trata. Diz que se o irmão Floriano deu testemunho para mim, que ele é vendedor, chegou num lugar, uma serpente picou ele. E ele estava longe, estava trabalhando. Meu Deus, e agora? Sabe o que ele lembrou? Daquele testemunho do irmão Brana, que ele estava caçando, lembra? E a serpente picou o irmão. Como é que eu vou levar esse irmão aqui do lado, no meio do mato, onde ele estava, com o médico? Vamos usar a escritura. Amém. Jesus, a tua palavra diz. Oh, glória a Deus. Se nós colocar as mãos sobre os enfermos, vão ser curados. Aleluia. E que nós pisaríamos em serpente, escorpião, Senhor. Cura o teu servo. Continuaram caçando e pescando. Aí quando chegaram em casa, médico, que médico? Você não tinha morrido, eu tinha morrido no mato já. Ele me lembrou disso, que eu estou longe. O que eu posso fazer? Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tira a força do veneno aqui, Senhor, para você continuar trabalhando. Tá lá o homem vivo e ativo, né? Não aconteceu nada. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. A igreja de Jesus Cristo tem que começar a se identificar com a palavra. Amém. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Atmosfera boa nessa manhã. Que preparação boa para o culto à noite, né?
Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, Deus de todo poder, toda honra, toda glória. Obrigado, Senhor, pela inspiração do Todo-Poderoso essa manhã que o Senhor me deu ali quando eu me acordei, 7 horas, um horário significativo. Aleluia. E ali o Senhor colocou no meu coração que eu deveria falar nessa manhã a respeito de poder, aleluia, poder da cura e o poder do perdão. O Senhor colocou isso ardendo no meu coração e eu não sabia nem por onde começar a mensagem aqui nessa manhã. Mas o Teu Espírito Santo, que foi nos dado para nos guiar em toda a verdade, conduziu a sinfonia, Senhor. E eu sei que os que vieram aqui foram muito abençoados. Aleluia. Eu sei que o Senhor falou com pessoas aqui, pessoas precisavam ouvir essas coisas, e sei que milagres e obras maravilhosas serão realizados. Porque quando o Senhor manda uma mensagem dessa forma, dessa natureza, é porque ela não vai voltar vazia, ela retornará com testemunho. Aleluia, nós vamos ver o poder da ressurreição de Cristo sendo manifestado através do testemunho da Tua palavra, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora despede, meu Deus, nós na Tua paz, na comunhão maravilhosa do Teu Espírito Santo, nos dando um domingo abençoado. E se assim o Senhor nos permitir estarmos aqui à noite para a continuação desta bênção. Esta é minha oração e meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe minhas irmãs, estamos despedidos, irmãos podem retornarem para suas casas alegres com Jesus, e à noite estamos todos aqui outra vez na continuação. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, na esperança do